Como saber se eu tô no caminho certo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo dos meus alunos em preparação para provas. E nesse vídeo eu quero te contar qual é a resposta. Meu nome é André Corleto, eu fui cofundador de uma das maiores plataformas educacionais do Brasil, o Me Salvo. Hoje eu dedico meu tempo a ajudar alunos e alunas a se prepararem e aprovarem nas provas mais concorridas do Brasil, utilizando neurociência da aprendizagem e aprendizado acelerado. Então vamos lá, o cara está se preparando para uma prova, ele quer saber se ele está no caminho certo. Bom, ele tem que ter um jeito de medir isso, essa é a primeira coisa, né? Não dá para ser só no sentimento, só no feeling, eu tô sentindo que eu tô no caminho certo ou eu não estou sentindo. Não, eu não quero sentimento agora, eu quero racionalidade, eu quero número. Como é que eu vou medir se eu tô no caminho certo? E aí, o primeiro passo, então, é criar algumas metas para os seus estudos. O grande problema é que o pessoal cria e escolhe as metas erradas para acompanhar. E essas metas levam à frustração e à ansiedade. Deixa eu dar alguns exemplos. Primeiro exemplo de meta ruim é porcentagem de acerto em lista de exercícios. Porque como é que funciona? O cara vai lá, estuda o conteúdo X e faz uma lista de exercícios sobre o conteúdo X. E aí ele vai olhar para a porcentagem de acertos naquela lista para saber se ele aprendeu ou não. Isso gera um monte de problema. Um problema é que as listas não são homogêneas. Tem lista mais fácil e lista mais difícil. Então não quer dizer que você acertou 80, ou 70, ou 60, ou 100%, você sabe ou não sabe aquele conteúdo. Segundo problema, revisão. Você acabou de estudar o conteúdo, você acabou de fazer a lista. É muito provável que você tenha um nível de acertos ok ali, mas não quer dizer que daqui a uma semana ou um mês você vai seguir acertando. E o terceiro e pior problema de todos é que o cara fica com um monte de métrica diferente. Cada conteúdo tem a sua lista, que tem a sua porcentagem de acerto, e como que eu vou navegar o meu planejamento de estudos no meio desse monte de número que não faz tanto sentido assim essa interpretação. E o último problema dessa meta de porcentagem de acerto em lista é que, velho, o cara quer maximizar as métricas dele. Então, se eu olho para a porcentagem de acerto, o que eu vou querer? O máximo de acerto sempre, certo? Errado, cara. Você quer fazer exercícios que você erre, porque o seu aprendizado vai vir muito dos erros nos exercícios. Então, se você está sempre no 100%, isso significa que você está fazendo listas fáceis demais. E aí essa métrica de porcentagem de acertos te induz a querer maximizar os acertos, escolhendo listas, escolhendo conteúdos mais fáceis para você provar que você sabe. Mas na verdade você não está aprendendo nada. Bom, acho que você entendeu que existe métrica ruim, mas qual é a métrica boa? Qual é o jeito certo de controlar os seus estudos? Existe esse jeito, essa é a primeira coisa. E não sou eu que estou dizendo. Deixa eu te trazer uma breve referência legal aqui. Esse livro que está aqui na tela se chama Failure to Disrupt, ou A Falha em Disruptar. O que é isso? É um cara que estudou a educação nos últimos 20 anos, mais ou menos, a educação online, e ele fez diversas análises das mais amplas pesquisas que tiveram com cursos online. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que não importa o jeito que você estuda, o que importa é você estudar. E isso pode até parecer meio óbvio, mas é bastante interessante. Não tem um jeito certo, tipo assim, ver aulas, depois exercícios, depois fazer resumos, voltar nos exercícios, revisar, não sei o quê. Cara, o que importa é bunda na cadeira. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito intrigado e eu fui atrás dos dados de consumo lá da plataforma do Me Salva que eu falei para vocês que eu fui cofundador. Eu peguei os nossos alunos aprovados e eu cruzei os resultados deles com o quanto eles tinham usado a plataforma. E olha que interessante. Vamos olhar esse gráfico aqui. No eixo X, eu tenho a quantidade de vídeos que o cara assistiu no ano. No eixo Y, eu tenho a nota TRI dele lá no Enem, o resultado dele no Enem. Percebe uma linearidade bonita aqui nesses dados. O que isso significa? Quanto mais vídeos o cara assistiu, melhor ele foi na prova. Ah, professor, então isso significa que quanto mais vídeo eu ver, melhor eu vou? Peraí, vamos olhar para outros gráficos semelhantes. Mas em vez de quantidade de vídeos, a gente pode olhar para a quantidade de exercícios realizados, para a quantidade de redações feitas, para a quantidade de simulados feitos, e aí você percebe o padrão. Não importa exatamente o que fazer, o que importa é fazer. E foi isso que eu chamei de lei do mais mais. Quanto mais você faz, mais você faz. Quanto mais exercícios, mais vídeos. Quanto mais vídeos, mais redações. Quanto mais redações, mais simulados. E quanto mais de tudo, melhor a sua nota lá no final. Então vamos lá. Como que a gente pode responder a pergunta? Como saber se estou no caminho certo a partir dessa referência do Failure to Disrupt e da análise dos alunos aprovados? O resultado é simples. Para você saber se você está no caminho certo, você tem que controlar
uma única métrica, e essa métrica é o tempo de estudos. Quanto mais tempo de bunda na cadeira, melhor você vai ir na prova. Simples assim. Então esquece nota de lista, esquece número de exercício feito, esquece número de vídeo assistido. Tudo o que você precisa controlar é o seu tempo de estudos. Essa é a métrica, essa é a meta número 1. Então, para a semana que vem, faz assim: estipula uma meta de tempo. Tipo assim, vou estudar 30 horas essa semana. E aí você vai controlar essa meta de tempo. Como? Cara, fazendo palitinhos num papel, por exemplo, para contar o número de horas. Seu objetivo é bater suas 30 horas. Deu certo? Na próxima semana você aumenta um pouquinho e assim você segue. Não esquece, quanto mais, mais. É óbvio que o que você faz nesse tempo importa? Sim, importa. Mas não importa tanto quanto o seu tempo de dedicação. Fechou? Tamo junto. Se você quiser mais conteúdos como esse aqui, não deixa de se inscrever no canal. Se você curtiu, deixa um comentário aí para eu saber. Valeu!